Vou compartilhar aqui, peraí. Compartilhou. Foi. Bora lá. Então, ontem nós falamos... Vai descer, Marquinhos? Vai descer? Vai descer. Então, ontem nós falamos da defesa de Paulo perante o povo, né? Espera que entrou mais alguém aqui. Filipe de Tarso. Entrou? Ontem nós falamos... Entrou, não? Entrou. Fala, filho, tudo bem? Ontem nós falamos da defesa de Paulo perante o povo. Paulo e o comandante romano foi um capítulo curto, né? E tudo certo. E Paulo no Sinédrio, como assim, né? Paulo perante o povo, a gente viu ele simplesmente narrando, né? Detalhadamente aqui tudo o que aconteceu, explicando para eles que, inclusive, ele era um dos que perseguia cristãos. Em certo momento, pós o batismo no Espírito Santo, ele se torna um crente, né? Alguém que crê, alguém que cria no Espírito Santo, em Jesus Cristo. E aí a gente vê Paulo e o comandante romano. Roma tenta prender Paulo, na verdade ele é preso. Nós estamos falando aqui do Império Romano, né? Paulo é preso, mas automaticamente ele se mostra um cidadão romano, um cidadão do Império Romano. E automaticamente, inclusive o comandante que prendeu ele, que estava interrogando ele, tinha comprado, custou a mim caro o título de cidadão. E Paulo não. Paulo respondeu: eu tenho esse título por nascimento. E automaticamente, imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque eu tinha mandado amarrar. Soltam ele. E aí a gente viu ontem ele sendo colocado no sinédrio para os judeus, para os sacerdotes julgarem ele. É o que nós vamos ver hoje, tá? Pontos de ontem dos entendimentos: o poder e a cura da sua própria história. Precisamos de Ananias nos dias escuros, de pessoas que nos apoiem, e conheça a sua verdadeira identidade. Importante nós sabermos quem nós somos nos momentos difíceis, né? Senão esses momentos nos engolem, basicamente isso. Atos 23, Paulo perante o Sinédrio. Fitando os olhos no Sinédrio, Paulo disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto de Paulo que batessem na boca dele. Então Paulo lhe disse: Deus vai bater em você? Parece... parede Deus vai bater em você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar segundo a lei, contra a lei. Manda-me bater? Então Paulo disse, né? Você está aqui, Ananias, para me julgar segundo a lei. E aí você vai mandar me bater? Os que estavam ali disseram: você está oferecendo o sumo sacerdote de Deus? Ofendendo, perdão. Você está ofendendo o sumo sacerdote de Deus? Ponto importante, né? Lembra que a gente falou? Esse livro é um livro extremamente importante. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia são 66 livros, são 27 do Novo Testamento, são 39 do Antigo. Isso na Bíblia protestante. Na Bíblia católica tem 7 livros a mais, mas basicamente também são 7 livros que são apócrifos do Antigo Testamento, não tem nada demais. Tem alguns livros somente que eles consideraram canônicos e os protestantes não consideraram, principalmente na divisão lá de Martinho Lutero. Como eu falei, a gente pode fazer um estudo só sobre isso, tá? A gente teve lá o último concílio, se eu não me engano, o último concílio foi em Trento. Só peraí, concílio em Trento, foi isso.
Exatamente. Concílio de Trento foi o último concílio. E nesse concílio, inclusive, a igreja ela decide seguir o mesmo padrão do livro que Martim Lutero tinha exposto, né? Ele teve acesso a todos os livros, ele teve acesso aos apócrifos, canônicos e assim por diante. E aí, simplesmente, Martim Lutero, ele junta os livros canônicos, vamos dizer assim, e ali nasce a Bíblia protestante. A Bíblia católica era diferente. E aí, naquele momento, no Concílio de Trento, é onde os católicos eles decidem seguir a mesma Bíblia que Martim Lutero expôs, né? Porque até aquele momento, não sei se vocês sabem, mas os cultos eles eram em latim. Vocês sabiam disso ou não? Sabiam disso? Não? Sabiam ou não sabiam? Eri, Fê, vocês sabiam que os cultos até... Eu sabia. Na verdade, Eu não sabia. Essa época aqui é uma época muito interessante, porque os homens, e quando eu falo homens, vamos esquecer a Igreja Católica, né? Porque se criou muita coisa em volta disso. Vamos falar de Davi, vamos falar de Moisés, vamos falar de todo mundo. É homem, então, novamente, com poder em mãos, fazem besteira. A gente vai ver besteira em todos eles. Então, não ia ser diferente com a igreja, né? Então, novamente, nessa época que a igreja vendia indulgências, a igreja vendia salvação, aconteceu muita coisa. E ninguém tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era algo escondido para os estudiosos, para quem se formava bispo, principalmente, que na Bíblia. É como se fosse o presbítero. Sabe o presbítero que a gente está vendo que Paulo sempre deixa um presbítero numa cidade, certo? Na hierarquia da Igreja Católica, são os bispos. Os bispos se formam para conseguir formar padres. E o padre abençoa as igrejas. E aí nós aprendemos no catolicismo que somente de pisar dentro de uma igreja nos domingos, nós estamos sendo abençoados por Deus. Porque a única pessoa que pode ter direcionamento do Espírito Santo é o Papa. O Papa existe para conseguir conversar com Deus, para poder discernir isso para a igreja e para poder distribuir através da hierarquia. E para nós que estamos lá no nosso bairro, visitarmos uma igreja aos domingos e a gente ser limpo, e a gente ser purificado através de pisar dentro de uma igreja e ter lá a comunhão daquele padre, tá? Basicamente isso. Mas aqui, nessa época aqui, isso daqui foi, tipo assim, o poder na mão de somente uma instituição, chegaram a coisas bem impressionantes, né? E aí, de novo, né, quando a Martim Lutero coloca as 94 teses, 94? 94 teses de Martim Lutero, se eu não me engano, 94. 95 teses de Martim Lutero. Quando ele coloca 95 teses em 1517, pregadas no castelo de Winterberg, na Alemanha, olha como Deus é maravilhoso, né? Olha como Deus é maravilhoso aqui, porque quando essas teses são pregadas no castelo, nós temos... isso é uma coisa muito forte, mas não vamos falar disso agora, tá? Só estou trazendo para vocês uma memória aqui. Mas quando essas teses são pregadas em 1517 nessa igreja, vocês acreditam que um dos melhores amigos de Martim Lutero era o homem que inventou a prensa? Você sabia disso, Eri? Sabia disso ou não? Fê, você sabia? A Fê já sabe, porque já estudou isso comigo. Sabia disso, Eri? Eu sabia. Porque A gente já estudou isso junto. Nessa época, homem que inventou a prensa, da imprensa, cópia, né? Como é que chama esse homenzinho? Johannes Gutenberg. E nessa época foi inventada a prensa de imprensa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Até essa época, a gente está vendo aqui, né? Até essa época, era tudo feito à mão, né? As cópias eram feitas à mão. Como é que eu coloco aqui a mãozinha, Marcos, aqui, para depois descer algum comentário, para eu não te interromper? Como beleza, porque eu não sei, só para saber se vocês estão acompanhando. Mas, tipo assim, até essa época, não existia cópias.
E exatamente na época que Martim Lutero, que estava estudando dentro da igreja, ele simplesmente ele acha algumas coisas que para ele não eram corretas, e aí ele decide colocar 95 teses coladas pregadas na frente de um castelo. E aí ele com esse amigo fazem cópias, espalham essas cópias pela Europa toda. Vocês acreditam? Olha que doido isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Aqui a gente está vendo a mesma coisa. Esse livro de Atos, ele é um livro que ele vai falar sobre o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele desceu em várias épocas, tá? Eu vejo o Espírito Santo aí no Martim Lutero, eu vejo o Espírito Santo lá em 313, quando a gente vai falar de Constantino. E eu vejo o Espírito Santo em 330, quando Constantino transforma a região da Turquia, o nome Turquia é de 150 anos atrás, mas ele transforma aquela região em Constantinopla. E aquela região se torna a Nova Jerusalém, a Nova Roma. E ali ele inicia o cristianismo fora de Roma. Eu vejo o Espírito Santo em várias coisas. Deus, ele usa o que ele quiser para fazer com que o nome dele seja proclamado e que as coisas aconteçam conforme ele quer. Mesmo em situações como essa, porque olha o que nós estamos vendo aqui, né? Então Paulo disse, Deus vai bater em você, parede branqueada, você está aí sentado para me julgar segundo a lei e contra a lei. Manda-me bater? O que estavam ali dizendo? Você está ofendendo o sumo sacerdote? Os que estavam ali disseram, vocês estão ofendendo o sumo sacerdote? O que quer dizer isso, tá? O que quer dizer isso? Aqui, o começo desse livro, ele vai falar que Deus ascende aos céus. No segundo capítulo, nós vamos ver que Deus simplesmente desce com o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era um dia judaico, né? Então, a gente falou ali de unidade de linguagem, que as pessoas, mesmo em línguas diferentes, se entendiam. Aqui é totalmente o oposto, né? Ninguém está disposto a entender Paulo. Então, ele pode falar o que for. Qualquer virgulazinha que ele fale que não é o que é para ser ouvido, as pessoas usam contra ele. Você está ofendendo o sumo sacerdote de Deus? Paulo responde, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, exclamou, irmãos, fariseus, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Aqui é uma divisão, tá? Saduceus são judeus e fariseus também são judeus. Mas uns acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não acreditavam, tá? Basicamente isso. Então aqui ele está falando, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, exclamou, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Dizendo ele isto, houve grande discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Vamos pegar aqui, para a gente ver juntos também de novo. Fariseus foram um grupo religioso e político do judaísmo no tempo de Jesus. Os fariseus eram populares, focados na obediência rigorosa à lei oral e escrita, e criam na ressurreição. Então, de novo, os fariseus eles criam na ressurreição. Os saduceus não criam. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. É a principal diferença entre eles, tá? Então, seguindo aqui, pois os saduceus dizem não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, já existia, antes mesmo do Messias, tá? Antes mesmo de Cristo, já existia uma divisão entre os judeus. A gente já viu isso, lembram disso? Então, é claro que pós o Messias vai existir muito mais, porque muitas dessas pessoas viram os milagres, né? Muitas dessas pessoas sentiram o Espírito Santo. Muitos judeus estavam se convertendo
muitos judeus estavam recebendo o discernir do Espírito Santo. Então, houve grande gritaria, e levantando-se alguns escribas do partido dos fariseus, discutiam fortemente, dizendo: não achamos mal nenhum neste homem, e quem sabe se algum espírito ou anjo lhe falou. Então, aqui nós estamos vendo os judeus que acreditam na ressurreição. Como o alvoroço se tornava cada vez maior, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou que os soldados descessem e o tirassem dali, levando-lhe para a fortaleza. Preso, né? Ele foi preso. A promessa... Não, imagina a confusão, né? É exatamente isso. A promessa do Senhor a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: tenha coragem, pois assim como você deu testemunho, não só dois, bebê, já existia nessa época alguns grupos, né? A gente viu lá os helenistas, então já existiam alguns grupos de judeus que já não era só os israelitas, já não era só os hebreus, já não eram só os judeus, eles já vinham entrando em atrito, eles já vinham discernindo a Torá, cada um do seu jeito. E aí, por esse discernimento diferente, iam criando grupos novos. Coisa que não aconteceu até aqui, né? Eu falo até aqui nos últimos anos. Coisa que não tinha acontecido nos últimos anos, basicamente isso. A promessa do Senhor a Paulo. Peraí. A promessa do Senhor a Paulo. A conspiração contra Paulo. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob juramento, prometeram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E olha só o que é crença, né? Então, eles estão fazendo aqui, ó, os judeus se reuniram e, sobre juramento, prometeram não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era exatamente Paulo quando ia atrás dos cristãos, né? Realmente, na cabeça deles aqui, eles estão fazendo o que é certo. Eram mais de 400 os que entravam nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e anciãos, dizendo: juramos solenemente nada comer, até que tenhamos matado Paulo. Agora, pois, entrem em acordo com o Sinédrio e peçam ao comandante que o traga à presença de vocês, fingindo que vão investigar o caso dele com mais exatidão. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para... Olha só que forte, né? Eles estão agindo com segunda intenção. A primeira coisa que Cristo, quando ele vem, ele vai falar sobre a intenção do coração. Nós somos seres pecadores, nós somos seres errantes. Se a gente for entender o que é a Terra, se nós formos entender o que é o ser humano, se a gente for entender, nós somos seres, a espécie, ela conspira para o mal. Para você se tornar uma espécie boa, você tem que começar a consumir muita coisa boa. Porque a espécie, ela conspira para o mal. Vocês sabiam disso? Que a espécie humana, ela conspira mais para o mal do que para o bem? É uma escolha você começar a se alimentar de coisas boas para fazer com que as suas decisões sejam mais acertadas, baseado no que Deus quer para as nossas vidas. Senão, vocês vão viver baseado no ego. E baseado no ego é simplesmente fazer com que tudo se vire a favor de vocês. É assim que nós vivemos. Esse é o mundo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Nós estamos vendo pessoas que, em nome de Deus, ladeira abaixo, bebê, é isso aí. Nós estamos vendo, em nome de Deus, pessoas que se já consideravam melhores que as outras, porque elas carregavam uma história desde Abraão. Então, essas pessoas conspirando com segundas intenções, falando assim, ó, tragam ele aqui falando que vocês vão fazer interrogá-lo. Mas quando vocês chegarem com eles aqui, eu vou matar eles. Basicamente isso. E tipo assim, Deus está com a gente. Vocês enxergam Deus nesse versículo 15 aqui, gente? Não enxerga, né? Basicamente isso. Mas na cabeça dos judeus, Deus está com eles. O complô é descoberto. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Este, chamando um dos centuriões, disse: leve este jovem ao comandante, porque tem uma coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, o centurião, levou ao comandante e disse: o preso Paulo chamou-me e pediu-me que trouxesse este jovem à sua presença, porque tem algo para lhe dizer.
O comandante pegou o jovem pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe em particular: o que é que você tem para me contar? Ele respondeu: os judeus concordaram em lhe pedir que amanhã leve Paulo ao sinédrio, fingindo que vão investigar o caso dele com mais exatidão. Mas o senhor não deve dar ouvido a eles, porque mais de 40 homens estão armando uma cilada. Eles juravam solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando que o senhor prometa atender ao pedido deles. Então o comandante despediu o jovem, recomendou-lhe: não conte a ninguém que você me avisou disso. Quantas vezes a gente simplesmente finge não ver situações e simplesmente entrega Daniel aos leões? Vocês estão entendendo o que a gente está lendo aqui ou não? Vocês entendem que a guerra espiritual é algo muito forte? Vocês entendem isso ou não? A maioria das Acho que ela é pessoas, tão real quanto o mundo, como o mundo real. Eu acredito a nisso. maioria das pessoas, por não ter discernimento, principalmente num país como o nosso, tá? Nunca esqueçam que vocês estão num país que é classificado como país de terceiro mundo. Vocês sabem por que o Brasil é classificado como país de terceiro mundo? Vocês sabem o porquê ou não? Sabem? Apesar de toda a riqueza, apesar das cidades desenvolvidas, apesar de tudo que tem aqui no Brasil, por que que o Brasil é classificado como um país de terceiro mundo? Vocês sabem? Eu acho que é por conta do conhecimento, né? Pela educação. Pela É um povo educação, ignorante. exatamente. Então, é um povo de baixa educação. Eu ia falar que também tem algumas taxas que nem o país da Europa, de primeiro mundo, como a natalidade infantil, hoje é computado. E o Brasil ainda tem esse índice, um negócio alarmante e vergonhoso. O Brasil, ele tem... realmente é um país maravilhoso, é um país que planta-se de tudo, é um país que tem um clima maravilhoso. Várias pessoas do mundo inteiro mudam para cá por conta do clima, por conta do solo fértil, por conta dos minerais, por conta de tudo. É muita coisa que tem no Brasil. Mas o Brasil é um país de ignorantes. O Brasil é um país de baixa educação. Qual é o problema de um país de baixa educação? As pessoas com baixa educação, elas acham que elas têm razão. Vocês já perceberam isso? Olha, a pessoa que não tem conhecimento e acha que tem razão é o pior perfil de pessoa para se lidar. Porque, na verdade, Muito difícil. você percebe que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais nós percebemos que a gente não sabe porcaria nenhuma, que a gente precisa aprender todo dia. Mas nós vivemos num país que acontecem coisas bizarras, porque é um país de pessoas que têm razão. É um país de pessoas que, de novo, nós estamos há meses das eleições, e de novo nós vamos ver um país entrando em guerra, e no fundo ninguém sabe nem o porquê, por conta da ignorância do povo, entende? Então, é isso aqui que nós estamos vendo aqui. Ó. Então, de novo, aqui nós estamos vendo pessoas inteligentes, mas pessoas com crenças muito enraizadas. Vocês imaginam crenças enraizadas num país de terceiro mundo? Nós vivemos isso aqui. Então, de novo. Então, o comandante pediu que o jovem, recomendando-lhe, não conte a ninguém que você me avisou disso. Paulo é enviado para Cesareia. Chamando 2 centuriões, o comandante ordenou: tenha de prontidão, desde as 9 horas de hoje, desde as 9 horas da noite, 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Providenciem também animais para Paulo montar, a fim de que seja levado em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta com os seguintes dizeres: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi agarrado pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele é cidadão romano. Querendo saber a causa
porque o acusaram, levei ao sinédrio deles. Verifiquei que ele era acusado por questões de lei deles, não havendo, porém, contra ele nenhuma acusação que justificasse morte ou prisão. Sendo eu informado que havia uma trama contra ele, tratei de enviá-lo a Vossa Excelência. Também mandei aos acusadores que apresentassem a Vossa Excelência as queixas que têm contra ele. Passe bem. Então, nós vimos aqui o comandante, que simplesmente, no capítulo anterior, que a gente viu aqui no 21, o comandante que, inclusive, não era romano, né? O comandante que, inclusive, comprou o título romano de cidadão romano, que estava julgando Paulo, não viu nada em Paulo, levou ele para o Sinédrio, mas aí ele percebeu que iam matar Paulo, e ele sabia que era um cidadão romano. Então, automaticamente, ele pega e manda diretamente para o governador, que a gente está vendo aqui, que era o... Cadê? Acabamos de ver aqui, que era o Félix, governador Félix. Excelentíssimo governador Félix. Então, ele envia uma carta falando para o Félix que guarde Paulo aí, é um cidadão romano como nós. E simplesmente os judeus querem matá-lo, mas não tem nada romano que o acuse. Não existe lei alguma nossa que o acuse. Assim, os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo e, durante a noite, o levaram até Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros seguindo com ele, seguisse com ele, voltaram para a fortaleza. Quando os cavaleiros chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era, e sabendo que era de Cilícia, disse: vou ouvi-lo quando chegarem também os seus acusadores. E mandou que o guardassem no palácio de Herodes. Aqui a gente já está no 23, né? Esse livro vai até o 28. Então, aqui o caldo já entornou para o Paulo, né? Vocês perceberam. Tipo assim, já não é mais só os judeus. Já envolveu o governador, já envolveu Cláudio Lisias, e o comandante escreveu uma carta com os seguintes dizeres: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Então, o comandante Cláudio enviou para Félix, que agora está com Paulo em mãos. Mas agora ele vai reunir, inclusive, os acusadores, para ouvir Paulo e para ouvir os acusadores. E olha que forte, né? Porque o governador leu a carta e perguntou de que província era ele. O que quer dizer? Olha como as coisas já são assim há 2000 anos, né? Se ele fosse da província de Roma, pode ser que o caminho fosse outro. Dá para perceber isso aqui, não dá? Vocês conseguem ler isso aqui? Se ele fosse da província de Atenas, pode ser que o caminho fosse outro. Se ele fosse... Vocês entendem isso? E sabendo que era e sabendo que ele era, e sabendo que era da Cilícia, disse. Então, ele só disse o que disse porque ele sabia que Paulo era da Cilícia. Então, de novo, quer dizer que se fosse de outro lugar, ele teria agido de uma forma diferente. Então, vou ouvi-lo, mas não agora. Somente quando seus acusadores chegarem. E mandou que o guardassem no palácio de Herodes. E a gente está seguindo aqui a prisão de Paulo, né? Paulo perante o Sinédrio se junta para matar Paulo, inclusive a gente vê em nome de Deus aqui, os judeus se juntando e entrando em jejum para, em nome de Deus, matarem Paulo e armando contra ele. A promessa do Senhor a Paulo: tenha coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então tenha coragem, tem coisa para acontecer ainda. A conspiração contra Paulo, que a gente viu, né, que eles queriam matar Paulo, e o complô é descoberto, e automaticamente Cláudio, enxergando Paulo como cidadão romano, envia ele para Cesareia, envia ele para o governador, mas aí o governador já faz distinção dele. Legal, você é romano, mas você é um romano da Cilícia. Então, só um minutinho aí que eu quero também escutar seus acusadores. E mandou prender ele novamente, e prendeu ele agora no palácio de Herodes.
Bora para o entendimento, perguntas. A consciência limpa perante injustiças. A situação de Paulo era terrível. Estava a ser julgado por pessoas que o odiavam, e logo na sua primeira frase, o sumo sacerdote manda bater-lhe na boca de forma injusta. Paulo, no entanto, começou a sua defesa dizendo: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O seu conforto não estava... Opa, peraí. O seu conforto não estava em ser compreendido ou aprovado por aquele tribunal, mas sim na certeza de que estava correto perante o tribunal dos céus. A sua paz interior não foi roubada pela agressão física. Para debater com a turma. Quantas vezes perdemos a nossa paz e adoecemos de ansiedade por termos desesperadamente justificar-nos a pessoas que já decidiram que não gostam de nós. Isso aqui é forte, hein? Vocês estão preparados, simplesmente, para que Deus mude a vida de vocês, assim como eu, ao ponto de se preocupar muito mais com o coração de vocês, muito mais com o que Deus quer para nossas vidas, muito mais com o que a gente faz, de fato, do que a ficar desesperadamente justificando para pessoas que já decidiram que não gostam de nós? Isso é forte. Se sofre de falta de paz e vive angustiado com o julgamento alheio, preste muita atenção. Não pode controlar quem vai bater na boca com as palavras injustas. Liberte-se da necessidade de provar o seu valor aos outros. Se a sua consciência está limpa diante de Deus, isso basta. Encontre o seu refúgio e o seu descanso no fato de que Deus conhece o seu coração. O tribunal que realmente importa já o declarou amado e justificado. A visita na nossa pior noite. Aquele dia tinha sido um desastre. Paulo foi agredido, por pouco não foi despedaçado vivo pelas duas facções, né, religiosas, e teve de ser arrancado à força pelos soldados. Ele estava agora preso numa fortaleza romana, possivelmente magoado, confuso e frustrado. O que aconteceu na noite seguinte? O próprio Jesus pôs-se ao lado de Paulo e disse-lhes apenas duas coisas essenciais. Tenha coragem e relembre-se o seu propósito. Testemunhará em Roma. Nos momentos de maior esgotamento e solidão, muitas vezes achamos que Deus nos abandonou. Como é que o fato de Jesus se colocar ao lado de Paulo muda a nossa perspectiva sobre a depressão e as noites de insônia? Na prática, para quem está a atravessar uma depressão profunda ou esmorecer perante as dificuldades da vida, Jesus não apenas observa o seu sofrimento de longe, ele põe-se ao seu lado. Se está a enfrentar uma daquelas noites de angústia, não o deixe dormir. Saiba que ele está presente. A cura não vem apenas das circunstâncias fáceis. Vem da presença dele a murmurar a sua alma. Tem coragem, a tua história não acabou aqui. Eu ainda tenho um propósito para ti amanhã. 3. Livramentos discretos contra problemas impossíveis. Mais de 40 homens fizeram um pacto de sangue. Não iriam comer nem beber até matarem Paulo. Era uma armadilha perfeita, um problema impossível de resolver. Mas Deus é especialista em neutralizar gigantes através de detalhes muito pequenos. Deus não enviou um relâmpago do céu, ele usou um jovem, o sobrinho de Paulo, que por acaso ouviu a conversa. Esse simples aviso resultou numa escolta militar de 470 homens romanos altamente armados para proteger um único prisioneiro de Cristo. E olha só que forte, né? Porque Deus, ele sabe que Deus usou o exército romano para proteger um apóstolo. Vocês entenderam isso? Mas eles precisavam ver Paulo como romano. Então, isso é uma coisa que eu falo, tá? Deus não vai mandar raios e trovões. Deus, a única forma que tem de Deus agir ao nosso favor é através de sinais e através de pessoas. O mundo seria injusto se Deus simplesmente entrasse e resolvesse de fato as nossas coisas.
Então, às vezes, Deus já está resolvendo muitos dos nossos problemas. Somos nós que não estamos entendendo o que ele está enviando para poder resolver, tá? De que forma a nossa ansiedade nos cega? Fazendo-nos acreditar que a conspiração contra nós é muito superior à capacidade de Deus para nos proteger e abrir portas. Na prática, se depara com um problema que julga impossível, ou se sente totalmente incapaz e indefeso, não limite a forma de Deus agir. Às vezes o inimigo faz um pacto para o destruir, mas Deus envia a solução nos detalhes mais banais. Um familiar, um telegrama inesperado, um médico competente ou uma mudança de rotina. A sua vida está guardada pelas mãos de Deus. E quando ele decide proteger o seu propósito, não há conspiração na terra ou no inferno que lhe consiga tocar. Amém. Olha, eu podia trazer tanta coisa para vocês de milagre e de Deus agindo na minha vida e na vida da minha esposa. Tanta coisa. Tanta coisa mesmo. Deus é maravilhoso. Ele cuida da gente nos detalhes. Amém. Amém mesmo. Então, a gente está seguindo aqui 24, 25, 26, 27 e 28. Faltam 5 capítulos para a gente fechar Atos, que é um livro extremamente importante para a gente entender muita coisa da Bíblia, tá? E aí, tudo que a gente seguir depois vai fazer muito mais sentido. Então, nós vimos aqui Paulo perante o Sinédrio, nós vimos a promessa do Senhor a Paulo, Paulo dá força, o Senhor dá força para Paulo, a conspiração contra ele, né? Os judeus, em nome de Deus, em jejum, estavam conspirando para matá-lo, o complô é descoberto, e Paulo é enviado a Cesareia, e aqui de novo nós vemos ele indo para a mão de um governador, que o julga por ser romano, mas ser da Cilícia, e bota de novo os acusadores para poder escutar junto com ele. Então o 24 vai ser maravilhoso, está ficando boa essa história. A gente viu a consciência limpa perante injustiças, a visita da nossa pior noite, a visita na nossa pior noite, e a gente viu livramentos discretos contra problemas impossíveis. É no detalhe que Deus nos livra e nos coloca bênçãos através de problemas que nós enxergávamos impossíveis. Basicamente isso. Queridos, fechamos. Eu estava tanto tempo sem cortar o cabelo que eu estou me olhando agora com o cabelo curto, estou achando até estranho. Fechamos capítulo 23 de Atos, mais um capítulo maravilhoso. É muito sobre Paulo agora, né? Tá parecendo uma novela, não tá? A gente vê no Paulo agora sair de cidade para cidade, agora ele está indo de prisão para prisão, realmente se tornou uma novela aqui. Os capítulos finais de Atos é a novela de Paulo, basicamente isso. Então a gente está acompanhando aí capítulo a capítulo dessa novela. Dona Fernanda, está com a gente aí? Tô aqui. Apóstolos. A oração é sua, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer por esse momento de comunhão com os nossos irmãos, um momento de aprendizagem, um momento de alimentar nossa alma e o nosso espírito, Pai. Quero te agradecer pela vida do meu marido, que está sempre com o coração voltado para ti, Jesus, com os ouvidos atentos, Pai, o seu propósito que o Senhor tem na nossa vida, Jesus. Muito obrigado por ele estar sendo um canal de bênção em outras vidas. Muito obrigado por o Senhor ter dado sabedoria para ele, força, resiliência, coragem, fé, Senhor. Que o Senhor continua abençoando, Pai. A vida dele continua transbordando sobre ele o teu espírito, Pai. E aonde quer que ele coloque a planta dos pés dele, o Senhor esteja na frente. Tudo que ele colocar as mãos venha ser abençoado, venha ser próspero, que o Senhor possa tranquilizar a alma e o coração dele, possa restaurar a saúde física, saúde mental, que o Senhor possa cumprir com todos os desejos do coração dele. E eu creio, Pai, que tem muitas coisas maravilhosas para acontecer, Pai. Que o Senhor consiga mostrar com clareza para ele, Senhor, os próximos passos, Pai. Que o Senhor não permita que ele venha desanimar, que venha enfraquecer, que ele continue cada vez mais transbordando do seu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo.
Que o Senhor venha abençoar a vida do doutor Eri, a família dele, que o Senhor venha abençoar os negócios dele, que o Senhor venha trazer clientes para ele, Pai. Que o Senhor venha restaurar a saúde dele, Pai. Possa dar uma ótima noite de sono, de descanso para ele, para os filhos dele, Senhor, para a esposa. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, os celeiros dele, venha abençoar, Pai, tudo aquilo que ele colocar as mãos dele, que o Senhor venha transbordar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer pessoas certas para ele se conectar, Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, tudo que ele colocar as mãos dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Fio, Pai, da mãe dele, do pai dele, que eles possam ter uma semana abençoada, que eles possam ter uma ótima noite de sono, que o Senhor possa trazer clientes para o Fio, Pai, clientes bons, Pai, que ele abençoe os negócios dele, abençoa, Senhor Jesus, a vida dele, que ele possa ter paz, ter tranquilidade, que ele continue, Senhor, se alimentando da sua palavra, que o Senhor continue transformando a vida dele como o Senhor tem feito, Pai, e que ele possa cada vez mais sentir a sua presença do seu Espírito sobre ele, guiando ele, protegendo ele, livrando ele do mal, Pai. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos. Restaura, Senhor Jesus, a saúde do nosso sobrinho Miguel, que está na UTI, Senhor, que está, Senhor, em coma ainda, Pai. Mas eu creio no seu milagre, eu sei que o Senhor está fazendo o seu milagre, Senhor, que o Senhor está restabelecendo a saúde dele, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os médicos que estão sendo instrumentos nas suas mãos para curar ele, para restaurar a saúde dele, dá força para minha cunhada, Senhor, e faça com que ela entenda, Senhor, o propósito de tudo isso, Senhor. Senhor, abençoa os nossos filhos, a saúde deles, Pai. O Senhor venha acalmar o Marquinhos, Pai, possa dar tranquilidade para ele, concentração, Senhor. Cura, Senhor, essas crianças dessa gripe que eles estão, Pai. Abençoa também a Adriana, que está com dor, Pai, que está sofrendo de uma enfermidade. Que o Senhor venha tocar, Senhor, essa noite sobre ela, aonde que ela esteja. Venha curar, Senhor, essa dor que ela está sentindo. Venha tirar, Senhor Jesus, todo desconforto, todo mal-estar. Possa dar paz, tranquilidade sobre ela e sobre a família dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, fechamos. Amém. Alguém quer pedir oração para alguém, gente, nessa noite? Eu acho que já a que você fez, Fê, reverbera bastante aqui, através da gente, para os nossos, né, que estão com problema, né, de saúde, emprego, né, desemprego, isso, aquilo, outro. Amém. Eu agradeço, Amém, viu? mas Agradeço a Deus já energia. preparou, as portas já estão abertas. Em nome de Amém. Jesus. Essa Amém. semana vai ser uma semana de testemunho aqui no grupo. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Que Eu todos creio. tenham uma excelente noite. E, Fê, obrigado. Fio, Amém, obrigado. amém. Gente, Em nome de Jesus. um bom início de semana para todos Tchau, nós. tchau. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau.